Eu sou a Thalita Cesário e esse é só mais uma perguntinha. Quem cuida de tudo, descuida de quê? No último eu falei um pouco dessa ideia que a gente tem de dar conta de tudo, né? De ser a super mulher, Mulher Maravilha. E aí eu fiquei bem pensativa, né? Se a gente cuida de tudo, qual área da nossa vida está sendo descuidada? Você já parou para pensar nisso? Hoje eu quero falar com você que cuida do grupo de amigas, do grupo da família, do grupo da faculdade, do trabalho, né? Enfim, que cuida da casa, que cuida dos medicamentos de alguém que precisa de ajuda para tomar, que cuida da janta, que cuida do cachorro, que cuida dos filhos, que cuida sei lá do que, né? Mas e quem cuida de você, né? Quando você cuida de tudo, você está cuidando de você? A gente aprende a gente aprende a funcionar, a ser solícita, a ser proativa, a resolver todos os problemas, né? Mas o preço dessa performance é vem com um cansaço e vem com um cansaço crônico. Vem com um cansaço que não é só aquele cansaço de chegar do trabalho e deitar, descansar, ou no fim de semana descansar um pouco. É um cansaço que, por mais que você deite para descansar e não faça nada, você ainda está cansada. Porque a sua cabeça está pensando em várias coisas. Está pensando em tentar resolver várias outras situações. E isso a gente chama de carga mental. Então, quando você cuida de tudo, você descuida de você. Só que você não percebe, né? Você sente um cansaço crônico e você fica no automático. Quando você se dá conta, você esqueceu de colocar uma música que você gosta para tocar. Você deixa de beber água. Você esquece de beber água. Às vezes esquece de comer. Você esquece de se tocar. Você esquece de se masturbar, sabe? Você entra num nível tão assim que, nossa, nem lembrava disso. Você esquece que você também gosta de sexo, que você gosta de sentir prazer, que você quer transar, que você quer gozar. Mas foi tão engolida pela rotina e pelo cuidado, e você talvez reforce uma crença disfuncional que a sociedade coloca, que não, depois que a gente casa, depois que a gente está num relacionamento longo, é assim mesmo, a gente deixa de transar. Será que a gente realmente deixa de transar e sentir prazer e não percebeu que isso não deveria ser normalizado, né? Então, você descuida de quê quando você cuida de tudo? Você descuida da sua sexualidade, você descuida do seu relacionamento, você descuida das suas amizades, né? Você se descuida de você mesma. E aí eu lembrei, né, de uma paciente no consultório uma vez, que ela trouxe assim: Nossa, eu não me lembro qual foi a última vez que eu sentei para fazer as unhas com calma. Para muitas pessoas pode ser, isso pode significar futilidade. Para outras, fazer a unha é algo muito importante porque não é só sobre o senso estético de estar com as unhas pintadas e bem feitas, o que pode ser também. Mas para muitas pessoas, o sentar para fazer a unha com calma pode ser um momento aonde ela está desconectada de todas as outras situações, todas as outras preocupações e problemas. Pode ser um momento que ela entenda como um momento único e exclusivo para ela. Mas quando essa paciente falou, nossa, eu não me lembro qual foi a última vez que eu parei para fazer a minha unha com calma, a gente foi conversando e foi entendendo que o que ela entende por falta de libido, na verdade é um cansaço, sabe? É um cansaço crônico. É um cansaço, talvez por um excesso de carga mental, talvez não, né? Por um excesso de carga mental. É um cansaço de hipervigilância no cuidado da casa, da rotina das outras pessoas, né? E chega no consultório achando que tem um problema de libido e pedindo um medicamento ou uma situação milagrosa, né? Quando na verdade
Talvez nesse momento, transar seja uma coisa que nem encaixe, que ela precisa primeiro descansar, se organizar e entender o lugar do sexo na vida dela. Entender o que é prioridade para ela, o que esse sexo significa. Se esse sexo significa relaxamento, prazer, autocuidado, conexão com ela e com o relacionamento, ou se esse sexo vai se tornar mais uma tarefa, mais uma obrigação para ela colocar na listinha de tarefa dela, no fim do dia, ela dá um tique e marcar. Né? Então eu fiquei muito pensativa, queria dividir isso, né? De tá, ok. Quando a gente cuida de tudo, a gente está descuidando do quê? Né? O que a gente normalizou? A gente normalizou ter a agenda cheia, a gente normalizou dar conta de tudo, a ponto, inclusive, né, de entender o sexo não como um momento e um lugar que pode ser prazeroso e que pode ser, inclusive, um lugar de descarga desse estresse, pode ser um lugar de refúgio, mas entendendo o sexo como mais uma tarefa. Então, quantas mulheres, homens também, claro, mas aqui eu estou falando, né, para o meu público, é, quantas mulheres se cobram por não estarem conseguindo transar, por não estarem sentindo vontade de transar, na verdade, e acham que tem um problema quando, na verdade, o estilo de vida, a quantidade de demandas e sobrecarga é o que faz com que essa mulher não tenha disposição e não consiga ter uma mente erótica para usufruir de uma mentalidade que pode vir a levar ela a querer sexo e que esse sexo seja prazeroso. Já pararam para pensar sobre isso? Todo esse cansaço que você sente, a gente chama de carga mental. Então, é quando o seu cérebro está gerenciando tarefas o tempo inteiro, mas o seu corpo, né, mesmo que o seu corpo esteja parado. Então, a carga mental é assim: você sabe que precisa fazer as compras para casa. Você vai pensar o quanto comprar, para quantos dias vai dar, para quantas refeições vai dar, se precisa comprar o absorvente da sua filha, se precisa comprar o desodorante para o seu filho, se precisa comprar o creme de barbear do seu marido, né? Então, é muito além do simplesmente saber o que fazer e quais as tarefas fazer. Por isso que muitas vezes, quando existe essa discussão, né, de que o homem tem que ajudar, né, o marido tem que ajudar em casa, e aí quando a mulher reclama e ele fala, mas você não pede, porque se você pede, você já está fazendo, porque você já está gerenciando mentalmente. Então, se você pede para a pessoa fazer uma comida, mas você tem que dizer a quantidade, o jeito de fazer, você já está fazendo, né? Então, isso é carga mental. E o nosso cérebro, enquanto ele está pensando, enquanto ele está gerenciando tarefas, enquanto ele está ansioso, enquanto ele está tentando criar soluções, ele gasta energia como se a gente estivesse fazendo atividade física. É uma pena que a gente não perde peso, né? É uma pena que a gente não ganha músculo fazendo isso. Mas o nosso cansaço vem daí também, porque a gente tende a separar mente e corpo, mas não, o cérebro está trabalhando ali. Então, isso também é cansaço. Tem uma diferença do cuidado estético do cuidado consigo, para o autocuidado. Então, muita gente às vezes entende autocuidado como fazer skincare, que também pode ser uma forma de autocuidado. Mas se fazer o skincare significa uma preocupação de ter que seguir uma rotina de 10 passos, de ter que ter 1 milhão de produtos, porque você tem que estar com a pele maravilhosa e sem rugas, será que isso é descanso e autocuidado? Ou será que isso é mais uma pressão para que você, de alguma forma, atenda uma necessidade de um senso estético que a sociedade coloca e isso passe a ser para você mais uma tarefinha para você gerenciar e entrar, né, ali para sua carga mental. Então, autocuidado vai ser você conseguir tirar um tempo para descansar, para ficar à toa mesmo, né? Sem fazer nada, sem se sentir culpada. É você fazer
uma atividade, um hobby que te traga prazer e relaxamento, que aí pode ser sexo, pode ser pintar livrinho de colorir, inclusive um parêntese aqui, tá? Eu amo livro de colorir muito antes do Bob Good. E eu vejo agora muita gente pintando e usando isso como refúgio, e eu acho maravilhoso, sabe? Primeiro, porque enquanto adulto você está entrando em contato com a sua parte infantil ali, uma parte lúdica. Para mim, enquanto uma pessoa com TDAH, é uma forma maravilhosa, né, de eu manter o foco e relaxar ali no fim do dia, né? Mas autocuidado pode ser isso, pintar um livro de colorir, pode você tomar um banho um pouco mais demorado, com uma velinha aromática, pode ser você fazer um escalda-pés enquanto você ouve um podcast, enquanto você ouve uma música, pode você cozinhar e preparar um alimento para você, porque você quer saborear aquele alimento, aquela refeição, e não porque você tem que cozinhar para garantir a refeição do dia a dia. Percebe? O autocuidado é dentro das condições você conseguir fazer terapia. Por que que eu digo dentro das condições? Porque a gente também tem que tomar cuidado quando a gente coloca que todo mundo tem que fazer terapia. A gente sabe que terapia nem sempre é acessível do ponto de vista de tempo e do ponto de vista financeiro, né? Mas autocuidado é, se puder, se priorizar e fazer uma terapia, né? Parar de comprar a brusinha na Shein, né? E pegar aquele dinheiro e talvez tentar investir numa terapia, né? Uma terapia breve, uma terapia pontual para que você possa tratar uma demanda em específico, uma terapia sexual, inclusive, que é o meu trabalho, né? Autocuidado é você conseguir sentar e brincar com seu bichinho de estimação, brincar com seus filhos e na dinâmica de relacionamento, né? Aqui dos casais, autocuidado é vocês conseguirem também brincar, conversar sobre diversos assuntos, cozinharem juntos, né? Se divertirem, irem para um lazer. Autocuidado é você fazer por você coisas que vão contribuir para você se sentir bem e descansada, para que a partir daí você possa ter disposição para fazer as outras coisas que os adultos funcionais precisam fazer, entende? E aí a pergunta que fica é: se você parar agora, o que que o seu corpo pede? Qual que é o primeiro pedido do seu corpo, né? Então pensa comigo. Se eu parar agora, o que que meu corpo pediria primeiro? Eu acho que vem muito de encontro com a sessão, com a sessão, ó, o ato falho. Pode ser da sessão também, eu falo muito isso com os pacientes, mas assim, isso vem muito de encontro com o último vídeo, né, que eu coloquei aqui. Então, pensa nisso. Então, o episódio de hoje, ele foi muito nesse sentido, né, para trazer um sentido para você, um significado para você, né, então, assim, para que você possa refletir sobre sua vida, compartilhar com aquela amiga, com aquela mulher que você vê e que você acha que ela é a super poderosa, mas no fundo ela também está passando os perrengues dela ali, mas também para que você possa compartilhar com a pessoa com quem você se relaciona, seja para ela entender o quanto está pesado para você, seja para que ela também tenha a oportunidade de dizer o quão difícil e pesado está para ela e para que vocês juntos possam pensar em estratégias de talvez dividir tarefas e autocuidado para que vocês possam se doar um para o outro, né? E pensar, inclusive, que desejo sexual, para que ele surja, né? Também é importante conforto físico, conforto emocional e tranquilidade. Não existe você tomar um medicamento ou ter uma solução, uma pílula mágica para o desejo sexual se você está cansada, porque o sexo ele não vai ser divertido, ele não vai ser porque você quer relaxar, quer gozar, quer sentir prazer, ele vai ser como uma tarefa. E nem sempre o que é tarefa é divertido e prazeroso. E a partir do momento que ele entra como uma tarefa, a tendência é que você não queira mais fazer na frequência de antes, porque fazer tarefa o tempo inteiro é chato pra cacete. Então, pense em tudo isso que eu trouxe para você aqui.
E aí a gente se vê no próximo videocast, podcast, que eu ainda tô me entendendo nesse formato aqui, tá? Então, nesse vídeo, nesse podcast, aonde quer que você esteja ouvindo. E compartilha comigo, seja nos comentários, seja no direct ali no Instagram, o que que você achou desse conteúdo. E se quiser também dar sugestões para os próximos, eu super agradeço. Então, esse foi mais um. Só mais uma perguntinha?